Sejam todos bem-vindos, dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. Hoje faremos uma breve reflexão a respeito das palavras vigiai e orai. Mas, primeiramente, convido a todos para que juntos possamos estar unidos em coração, em pensamentos, agradecendo a Deus Pai por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando o aprendizado, buscando o nosso aprimoramento moral. Que Deus, nosso Pai, ilumine a todos nós. Graças a Deus. Essas palavras, vigiai e orai, tão conhecidas, que nós encontramos no Evangelho. Mas é importante que se faça uma reflexão, uma análise do real sentido. Nós sabemos que o progresso incessante se faz presente no mundo inteiro, em todos os campos da ciência, da tecnologia, da informática, da medicina. Mas, infelizmente, nós sabemos que as transformações morais da humanidade não acontecem do mesmo jeito. Aí vem a pergunta, mas por quê? Porque ao longo dos séculos, o homem cada vez mais foi se distanciando dos verdadeiros valores da vida, preocupando-se quase que somente com os bens materiais, o seu bem-estar, o seu conforto, tornando-se cada vez mais materialista. Mas aí podemos perguntar, vigiai e orai. Mas vigiar o quê? Quem? E a resposta? Vigiar a si mesmo, as próprias atitudes, o seu comportamento. E uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na vida é de sermos vigilantes, mas vigilantes quanto às nossas tarefas e responsabilidades. Quando nós olhamos para um espelho, nós vamos ali ver a imagem refletida. E ela vai nos apresentar realmente como somos, fisicamente. Então, todos os detalhes, mas ele não é capaz de refletir o nosso íntimo, os nossos sentimentos. Porque a nossa consciência é o espelho da nossa alma. Mas quando a pessoa passa a olhar para si, a observar-se interiormente, ela vai tendo conhecimento, consciência de como realmente ela é, como são suas atitudes, como é o seu comportamento. Então ela vai procurando despertar para a vida, para a realidade. E é a partir dessa tomada de consciência que aumenta, como sabemos, a nossa responsabilidade. Mas responsabilidade em tudo aquilo que fazemos. Então, principalmente de sermos vigilantes para não cairmos nos mesmos erros, descaso, indiferença, a negligência, ociosidade, comodismo, maledicência, etc, etc. Então, nós precisamos estar sempre atentos, tendo bom senso, tendo cautela, prudência e fazendo principalmente o bom uso do livre-arbítrio. Porque na maioria das vezes nós não percebemos as nossas imperfeições, não percebemos as fraquezas que cometemos. Então aqui eu vou colocar algumas fraquezas que infelizmente os homens cometem, nós cometemos. Primeira delas,
A inveja. Quantas pessoas são tão invejosas, se enganam, se colocam à disposição de ajudar, de fazer em nome da caridade, mas no íntimo o que realmente desejam é estar em evidência, em destaque. Outros querem amparar os necessitados, mas só o fazem se forem remunerados, reconhecidos. São incapazes de auxiliar voluntariamente. E na maioria das vezes, tenho certeza, nós já ouvimos muitas vezes: não posso porque não tenho tempo. Outros ainda dizem que não podem auxiliar, fazer alguma coisa, porque não dispõem de condições financeiras. Mas aí vem a pergunta: e onde fica a verdadeira caridade, a caridade moral? Nada te custa dar uma palavra, um apoio a alguém necessitado. Quantas vezes pessoas que necessitam apenas falar, que necessitam de ter alguém que as possa ouvir. Então, muitas pessoas, sabemos, são ainda tão invejosas, às vezes querem usufruir benefícios daquilo que estão fazendo, só irão fazer se receber algo em troca. E ainda, muitas vezes, esses, querem ocupar a posição daqueles que há muito tempo desempenham as suas tarefas, com a boa vontade, com humildade, sem remuneração alguma e que permanecem no anonimato. Então, o que nós podemos dizer? Que quem se propõe ao trabalho do bem não se perde na cobiça, na inveja, mas se dedica, se esforça por fazer algo de bom, mas sem exigências. Também precisamos estar atentos, vigilantes quanto ao desânimo. Por quê? Quantas pessoas lamentam, criticam, desanimam diante das dificuldades, das crises, dos problemas. Muitas vezes, quem só lamenta e fica na ociosidade, aí está o caminho para o desânimo, para o enfraquecimento, para uma depressão. A pessoa que se deixa dominar pelo desânimo, sabemos, torna-se vítima fácil para as influências negativas. Então é necessário, como já falamos várias vezes, a fé, a razão, a fé verdadeira, tendo consciência de que na nossa vida nada se consegue sem luta, sem esforço, e as coisas não acontecem como nós queremos, na hora que nós queremos. Mas Emmanuel, pela psicografia de Chico, assim nos fala: a Terra é a escola da vida, onde a cada momento temos a oportunidade de aprendizado. A lei divina é sábia, cautelosa e não dá privilégios a nada. Outro tema que nós precisamos aqui chamar a atenção e sermos vigilantes é quanto à vaidade, o orgulho. Quantas pessoas cegas pelo orgulho, elas se enganam, superestimando seus próprios valores, se acham muito melhor do que o outro, se acham donos absolutos da verdade, e ainda acham que são o máximo e que são insubstituíveis. Mas pessoas assim não entendem ou não querem enxergar que outras pessoas muito fazem, trabalham, fazendo muito e permanecem no anonimato. Emmanuel, pela psicografia de Chico, olha o que ele nos fala. O vagalume acende breves relâmpagos nas trevas
e supõe-se o príncipe da luz, mas encontrando a vela acesa que o ofusca. A vela, por sua vez, se envaidece sobre o móvel, se acha no trono absoluto da claridade. Entretanto, a lâmpada elétrica brilha no alto, ofuscando-lhe a chama. E a lâmpada, a seu turno, se exalta em praça pública, achando-se soberba. Mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, iluminando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Então, esses exemplos nos mostram que não devemos trocar a realidade pelas falsas aparências, querendo alimentar a vaidade e o orgulho, mas saber respeitar cada pessoa no lugar que lhe é devido. Também precisamos estar vigilantes quanto à indisciplina, pois o homem, no decorrer dos séculos, como já dissemos, adquiriu o desenvolvimento da inteligência, mas a invigilância, a falta de disciplina o torna sempre oscilante entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e na maioria das vezes a tendência é maior no caminho errado. Então ninguém consegue chegar a lugar algum se não souber manejar o leme da disciplina, ter o discernimento, o bom senso na hora de agir. Não basta só querer ajudar, mas saber qual a melhor maneira de cooperar, de auxiliar com eficiência, para que assim seja possível o bem de todos. Aqui nos fala, não adianta ter a liberdade moral se faltar a disciplina e o discernimento nas atitudes. Outro ponto que também devemos estar sempre atentos, vigilantes, é quanto ao desamor. Por quê? Como o nome já está falando, desamor, falta de amor. Porque quem não cultiva bons sentimentos, quem não tem o amor verdadeiro, sincero, fraterno, é facilmente atacado pelo pessimismo. Torna-se triste, melancólico, impaciente, infeliz. Para ele nada está bem. Acha defeito em tudo, reclama de todos, vive naquele mundo de desconfiança, de amargura, se acha excluído, abandonado pela família, pelos amigos. Mas, na realidade, é ele que se isola de tudo e de todos. Então, as pessoas assim sofrem porque são incapazes de amar a si mesmo, de amar ao próximo, são extremamente egoístas e indiferentes às necessidades alheias. Quantos afirmam que ninguém gosta delas, que são incompreendidas, mas na verdade são elas que não aceitam, que não querem. Por quê? Quem não se conhece, quem não se ama, não é capaz de amar o próximo. Então, somente quem sabe compreender, quem sabe atender ao outro, aceitar como ele é e perdoar, é realmente aquele que está descobrindo novas oportunidades de uma vida melhor. Outro ponto ainda, que aqui nos chama a atenção, precisamos ser vigilantes também quanto à irresponsabilidade. Porque cada um de nós, já falamos, tem seu livre-arbítrio, mas nem todos fazem o bom uso. Porque ter a liberdade é assumir, é ser responsável por tudo aquilo que faz.
E um dos fatores importantíssimos, que também já dissemos outras vezes, que precisa estar presente na vida de todas as pessoas, é o equilíbrio. É o bom senso, nem de mais, nem de menos, nem 8, nem 80. Porque o equilíbrio é harmonia entre aquilo que se aspira, o que se faz e como se comporta emocionalmente, mas sem aquela ansiedade, sem medo, sem conflitos e sem desavenças. O equilíbrio é o repensar, o refazer com naturalidade, tendo consciência de seus deveres, responsabilidades, de suas atitudes. Então, o equilíbrio é importantíssimo na nossa vida e que precisamos estar atentos e vigilantes. Aí Jesus, mais uma vez aqui fala, vigiai e orai. Então, como é que nós vamos entender também as duas palavras, né? Vigiar, como dissemos, o quê? Nossas atitudes, nossos pensamentos. E orai, o que significa? Quem não é capaz de abrandar o seu coração, não será capaz de assimilar as bênçãos espirituais. Então, quantas pessoas que a gente encontra, desesperadas, aflitas, mas que têm o coração ainda tão duro, impermeável, uma alma refratária às sugestões do bem, às influências positivas. E são assim porque não se modificam, não sintonizam, não elevam os seus pensamentos. Aí aqui pergunta assim, mas por que eu tenho que vigiar os meus pensamentos? Porque o homem, quando se permite conduzir por pensamentos negativos, infelizes, sem perceber, ele vai aos poucos se contaminando, podendo ser vítima de transtornos mentais, de um quadro de depressão ou até mesmo de uma síndrome do pânico. Então, o homem, ele precisa aprender a ser dono de seus pensamentos, controlar seus impulsos, disciplinar as emoções. Quantas vezes os pensamentos infelizes, negativos, ganham tamanha força e a pessoa, quando, entre aspas, acorda, ela já ofendeu, ela já feriu, já agrediu a alguma pessoa. Então, vigiar é fazer sempre na vida uma triagem severa dos nossos pensamentos, é não se entregar a devaneios doentios e nem dar guarida aos maus pensamentos. Eu trouxe para nós aqui, talvez vocês já conheçam, já tenham até lido. É um texto do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio e a psicografia de Chico Xavier. E esse texto nos fala dificuldade da vida. E assim narra. Jesus, estando junto de seus companheiros, um deles pergunta: Mestre, qual a maior dificuldade de se vencer na vida? E Jesus narrou então esta história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes, e certa manhã eles discutiam sobre qual seria a maior dificuldade para vencer no caminho da vida. No auge da discussão, o pai os chamou e confiou a cada um uma tarefa curiosa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governador, levando oferendas como cordialidade e gentileza. O primeiro levaria um rico vaso de argila preciosa. O segundo, uma corça, uma cabritinha rara. O terceiro, um bolo primoroso. Então os 3
seguem viagem de apenas 3 milhas e no meio do caminho começaram a discutir. Aquele que levava o vaso não achava correto a maneira que o irmão puxava a delicada cabritinha. Este, que era responsável pelo animal, dava as instruções ao que levava o bolo, que ele deveria tomar cuidado para não tropeçar e perder a guloseima. E o irmão que levava o bolo aconselhava o portador do vaso valioso para tomar cuidado e não cair. Aí seguiam viagem, e cada um se preocupava mais com as obrigações do outro. E em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho se esquece da própria tarefa para consertar a posição do vaso nos braços do outro. E pela inquietude de ambos, o vaso escorrega e espatifa no chão. Com esse barulho, o distraído que conduzia a cabritinha perde o controle. Esta foge espantada para a floresta. O carregador do bolo tenta impedir a fuga do animal correndo e entrando na floresta. Tropeça e derruba o bolo ao chão. Aí, desapontados, os 3 retornam à presença do pai, apresentando suas queixas e derrotas. O sábio pai sorriu e assim explicou-lhes: aproveitem a lição do acontecido, porque se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não teriam tido o fracasso. A maior dificuldade de se vencer na vida é cada um cuidar das próprias tarefas, sem se intrometer nas atividades alheias, e quando só enxergamos e cobramos as responsabilidades dos outros, as nossas ficam esquecidas. E o texto aí termina. O que é que isso nos traz de ensinamento? Então, essa pequena história salienta a importância de sermos vigilantes. Não podemos nos achar incompetentes, nos acomodar, mas também não podemos nos preocupar demasiadamente e até interferir nas responsabilidades alheias, deixando de fazer bem a sua parte. Então, a principal tarefa de todos nós é a batalha contra nossos erros, imperfeições, é de sermos vigilantes 24 horas. Porque antes de criticar, de acusar a outra pessoa, devemos primeiro olhar para nós, porque as nossas atitudes mostram aquilo que somos na realidade. E encerrando, eu separei também uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então aqui nos fala: faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes seja possível. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontentamento analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira de como agiste. Tem coragem de examinar-se com mais severidade. Não persevere nos erros, seja qual for a justificação. Reorganiza a tua vida
busca o equilíbrio enquanto é tempo e segue vigilante. Então, queridos companheiros, essa era a nossa reflexão de hoje e convido agora a todos para que juntos, unidos em bons sentimentos, possamos agradecer a Deus Pai por mais esta oportunidade, que Ele ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que a cada dia realmente sejamos vigilantes e coloquemos em prática tudo aquilo que temos o conhecimento. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.